Você já se perguntou por que algumas decisões parecem tão fáceis, enquanto outras são cercadas de dúvidas e emoções intensas? O segredo está nas memórias que carregamos. Essas lembranças do passado moldam como sentimos, agimos e vivemos hoje. Fique até o final e descubra como transformar seu passado em sua maior força. Desde o momento em que nascemos, o nosso cérebro começa a gravar memórias como se fosse uma câmera registrando cada detalhe da nossa história. O que muita gente não percebe é que essas lembranças não são apenas dados armazenados, mas filtros que moldam a maneira como enxergamos o mundo. Cada experiência vivida, especialmente na infância, deixa uma marca que carregamos por toda a vida. Imagine uma criança que aprende a andar de bicicleta. No início, ela cai diversas vezes, sentindo medo e frustração. Mas, quando finalmente consegue equilibrar-se, experimenta uma explosão de alegria e orgulho. Esse momento de superação se transforma em uma memória positiva, que fortalece a confiança em si mesma. No entanto, nem todas as memórias têm um final feliz. Se essa mesma criança tivesse recebido críticas ao invés de apoio, talvez carregasse a sensação de fracasso por anos, mesmo sem perceber de onde ela veio. A ciência já mostrou que as memórias mais marcantes são aquelas carregadas de emoção. O motivo? Nosso cérebro é programado para priorizar o que pode ajudar na sobrevivência. Uma memória associada a um forte sentimento de medo ou alegria fica gravada de forma muito mais profunda, influenciando decisões e comportamentos no futuro. Por exemplo, uma pessoa que vivenciou um ambiente familiar de críticas constantes pode crescer evitando desafios, temendo o fracasso a todo custo. O mais curioso é que essas influências nem sempre são conscientes. Muitas vezes, tomamos decisões baseadas em sensações e intuições que parecem surgir do nada, mas que na verdade têm raízes profundas em nossas experiências passadas. É como se nosso cérebro fosse um navegador, guiado por mapas emocionais que criamos ao longo da vida. Esses mapas moldam nossas relações, nossas escolhas e até mesmo nossa autoconfiança. Mas será que estamos fadados a viver à mercê do nosso passado? Ou seria possível ressignificar essas memórias e tomar o controle do presente? Essa pergunta nos leva ao próximo capítulo, onde exploraremos como as emoções se atrelam às lembranças e por que algumas memórias parecem mais vivas do que outras. As emoções desempenham um papel fundamental na formação das memórias, e essa conexão é o que torna nossas experiências tão poderosas. Cada lembrança que temos é frequentemente acompanhada por um conjunto de sentimentos que, por sua vez, molda a forma como reagimos a situações semelhantes no futuro. Essa relação intrínseca entre emoções e memórias pode ser uma bênção e uma maldição. Vamos imaginar uma situação comum. Uma pessoa se prepara para fazer uma apresentação no trabalho. Enquanto se arruma, seu corpo começa a ficar tenso, o coração acelera e a mente parece confusa. Esses sinais não são apenas nervosismo, eles são eco de experiências passadas. Talvez essa pessoa tenha sido criticada em uma apresentação anterior, e a lembrança dessa experiência negativa agora surge como uma sombra, afetando seu desempenho atual. Essa associação emocional ativa um mecanismo de defesa que a impede de agir com confiança. Nosso cérebro tem uma habilidade incrível de registrar momentos que causam uma resposta emocional intensa. Estudos mostram que memórias ligadas a emoções como medo, tristeza ou alegria são mais vívidas e duradouras. Isso acontece porque a amígdala, uma parte do cérebro responsável por processar emoções, sinaliza ao hipocampo, a área que armazena memórias, para prestar atenção especial a essas experiências. Assim, memórias que evocam emoções fortes ficam gravadas na mente, influenciando nossas ações de maneiras que muitas vezes não percebemos. Por outro lado, esse mecanismo de proteção pode nos prender em padrões de comportamento prejudiciais. Uma pessoa que passou por um relacionamento conturbado pode, inconscientemente, evitar novas relações por medo de repetir a dor. Essa forma de autoproteção é compreensível, mas pode se transformar em um ciclo vicioso que impede o crescimento e a felicidade.
Como podemos, então, quebrar essas correntes emocionais? O caminho para a liberdade emocional começa com a conscientização. É preciso reconhecer quais memórias estão atreladas a nossos sentimentos e decisões. Essa compreensão é o primeiro passo para começar a mudar a narrativa de nossas vidas. Agora, chegamos a um ponto crucial: como as memórias moldam as decisões que tomamos. E como podemos nos libertar de escolhas limitadas pelo passado. À medida que avançamos na vida, nos deparamos constantemente com decisões que exigem reflexão e muitas vezes coragem. No entanto, o que muitos não percebem é que essas escolhas são frequentemente influenciadas por memórias do passado. Essas lembranças podem atuar como guias invisíveis direcionando nossos pensamentos e comportamentos, mesmo que não estejamos cientes disso. Por exemplo, considere uma pessoa que cresceu em um lar onde o fracasso era ridicularizado. Ao se deparar com uma nova oportunidade profissional, essa pessoa pode hesitar em se inscrever, lembrando-se do medo e da vergonha que sentiu em sua infância ao falhar em um projeto escolar. Assim, a memória da experiência negativa cria um bloqueio, levando à autopunição e à procrastinação. Essa é uma manifestação do que os psicólogos chamam de viés emocional, onde nossas emoções ligadas a experiências passadas afetam nossas decisões presentes. Além disso, o nosso cérebro também usa memórias passadas para prever resultados futuros. Se uma experiência foi positiva, é provável que busquemos replicá-la. Por exemplo, alguém que teve um sucesso em um relacionamento anterior pode entrar em um novo com esperança e otimismo. No entanto, o inverso é igualmente verdadeiro. Se uma relação terminou mal, essa pessoa pode carregar o medo de se machucar novamente, evitando o envolvimento emocional. Essa dinâmica mostra como as memórias moldam não apenas a forma como nos sentimos, mas também como nos comportamos diante de novas oportunidades. Contudo, essas memórias não são definitivas. Podemos aprender a reavaliar nossos pensamentos e crenças limitantes. A chave é reconhecer que o passado não precisa definir o futuro. Ao confrontar essas memórias, podemos escolher como elas influenciam nossas decisões. Ao invés de deixar que experiências negativas nos impeçam, podemos transformá-las em aprendizado e crescimento. Neste ponto, já entendemos a influência das memórias em nossas decisões. Vamos explorar como podemos ressignificar essas lembranças, utilizando técnicas práticas para reescrever nossas narrativas e construir um futuro mais promissor. À medida que compreendemos a influência que as memórias exercem sobre nossas emoções e decisões, surge uma pergunta crucial: como podemos ressignificar essas experiências que nos limitam? A boa notícia é que o nosso cérebro possui uma notável capacidade de adaptação e mudança, um conceito conhecido como neuroplasticidade. Isso significa que, com o tempo e a prática, podemos reescrever nossas histórias e transformar memórias dolorosas em ferramentas de crescimento pessoal. Uma das maneiras mais eficazes de começar esse processo é através da reavaliação cognitiva. Essa técnica envolve reexaminar as memórias e reinterpretá-las à luz de novas informações ou perspectivas. Por exemplo, se você teve um insucesso profissional que o marcou profundamente, pode ser útil refletir sobre o que aprendeu com a experiência. Em vez de se ver apenas como alguém que falhou, reconheça que essa situação lhe ensinou resiliência e habilidades valiosas. Essa mudança de perspectiva permite que você veja o evento não como um fracasso, mas como uma oportunidade de aprendizado. Outra abordagem poderosa é a prática da atenção plena, ou mindfulness. Ao se concentrar no momento presente, você pode observar suas emoções e memórias sem julgamento. Essa prática ajuda a desassociar os sentimentos negativos das experiências passadas, permitindo que você lide com eles de maneira mais saudável. Com o tempo, você pode notar que memórias que antes provocavam dor começam a perder seu poder sobre você, tornando-se apenas partes de sua história, não definições de quem você é. Histórias de superação são inspiradoras e nos mostram que é possível ressignificar o passado. Pense em alguém que passou por uma infância difícil,
mas que usou essas experiências para se tornar um defensor de mudanças sociais. Essa pessoa não deixou que seu passado a definisse, mas sim o transformou em combustível para sua missão. Ao compartilhar sua história, ela não só ressignifica sua própria experiência, mas também inspira outros a fazer o mesmo. Assim, a ressignificação nos permite olhar para nossas memórias com um novo olhar. No entanto, é preciso um esforço consciente para praticar essas técnicas e incorporá-las em nossa vida diária. Explorando a importância de viver o presente e como podemos aplicar essas lições para moldar um futuro mais saudável e feliz. As memórias têm um papel fundamental em moldar nossas emoções e decisões, mas não precisamos ser reféns delas. Cada um de nós carrega histórias que podem nos definir, mas também podemos escolher como essas histórias nos influenciam. O passado pode nos ensinar, mas é no presente que encontramos a verdadeira liberdade. Resignificar nossas memórias é um passo poderoso para transformar nossas vidas. Ao praticar técnicas como a reavaliação cognitiva e a atenção plena, podemos olhar para nossas experiências com novos olhos. Não devemos temer nossos passados. Ao contrário, devemos abraçá-los e usá-los como trampolins para um futuro melhor. Ao reescrever a narrativa de nossas vidas, tornamo-nos os autores da nossa própria história. Por exemplo, ao invés de ver uma falha como um ponto final, olhe para ela como uma vírgula, um momento de pausa que permite o aprendizado e o crescimento. Cada erro, cada dor, cada alegria tem seu valor. E a forma como interpretamos essas memórias determina a qualidade de nossas decisões e relacionamentos. Neste ponto, é fundamental lembrar que o passado não tem poder sobre nós a menos que permitamos. O que define quem somos é a maneira como escolhemos viver hoje e como nos preparamos para o amanhã. O futuro é uma tela em branco e a paleta de cores está em suas mãos. Convido você a refletir sobre suas próprias memórias. Quais experiências você gostaria de ressignificar? Que lições você pode extrair de momentos difíceis? Agora é o momento de agir e transformar essas reflexões em força.